Capítulo 41 – Gritos de terror. Mais tarde, naquele dia, quando Solos retornou com a identidade do culpado, uma amostra do veneno e as novas fofocas hilariantes como prêmios, ela esperava que Lit estivesse empolgado ou pelo menos aliviado. Em vez disso, ele estava pensativo, com o mesmo rosto irritado que tinha quando foi forçado a passar um tempo com Trilon. Por que tão sombrio? Nós fizemos isso, podemos tirá-la quando quisermos. Sorria um pouco, eu sorriria mesmo se a encontrássemos na primeira ou talvez quinta tentativa. A menos que a matemática tenha se tornado uma opinião na última vez que dormi, pesquisando 13/4 dos 18, significa que você pesquisou 39 pessoas, mais de 2/3 dos funcionários. Nesse ponto, podemos varrer os 5 restantes para verificar se ela tem cúmplices. Sem mencionar que essa empregada nem estava na minha lista, a psicopata teria me superado se não fosse por sua nova habilidade. Lit começou a andar, sua mente analisando as escolhas em sua mão. Você é um verdadeiro desmancha-prazeres, sabia? Solos fez beicinho. Desculpe, você fez um ótimo trabalho, mas se coloque no meu lugar. Primeiro, demoramos tanto para encontrá-la que tenho certeza de que a condessa já notou que algo está errado. O conde e seus herdeiros foram envenenados diariamente, mas eles estão perfeitamente bem. É seguro supor que em breve ela recorrerá a uma abordagem mais direta. Precisamos nos mover rápido, antes que o peão dela escape da cena. Segundo e mais importante, esse novo pedaço de fofoca que você me trouxe é um pesadelo. Claro, é divertido, até você perceber que, se o boato chegar aos ouvidos da condessa, ela pode até acreditar. E enquanto eu não me importo de ser um alvo, o mesmo não pode ser dito sobre minha mãe. Precisamos encerrar isso rapidamente e tentar obter o máximo de evidências possível, para que quem estiver lidando com o processo de anulação seja forçado a acelerar sua burocracia. Depois, posso pedir ao conde que traga minha família para cá o mais rápido possível. Quando aqueles idiotas tagarelas veem que eu sou a imagem cuspida de meu pai, esse boato estúpido desaparece. Só então poderei me concentrar em proteger o conde novamente. Bem, se Solos encolheu os ombros. Mas você está esquecendo o lado positivo. Se a condessa se apaixona por esse boato, ela fica muito brava. E quando ela fica brava, ela comete erros realmente estúpidos. Sempre tão pessimista, desde que Solos começou a seguir os suspeitos, Lit também não estava sentado à toa. Para fazer uso do que quer que ela encontrasse, ele precisava de uma desculpa plausível. Em momentos aleatórios durante o dia, ele fingia ir investigar por conta própria, deixando os 3 nobres com os guardas, enquanto na verdade ele sempre ficava nas proximidades, pronto para intervir, se necessário. Além disso, ele pediu ao conde que lhe desse uma visita à sua biblioteca mágica, tendo a oportunidade de emprestar alguns livros de nível 4 e guardá-los na Soluspedia. Mesmo quando estavam separados, Lit ainda podia acessar os 2 armazenamentos dimensionais, seria necessário algum esforço para operá-los. Isso permitiu que ele expandisse ainda mais seu conhecimento sobre as possibilidades da magia, e deu a ele várias novas ideias. No dia seguinte, depois que Solos identificou pelo menos um dos agentes da condessa, Lit começou a preparar as etapas finais para seu novo plano, enquanto Solos vasculhava os 7/4 restantes. Acontece que eles calcularam mal, já que o mordomo e o chefe da cozinha tinham seus aposentos particulares, por causa de seu status e antiguidade. Sua tarefa se tornou mais rápida e fácil pelo fato de ela não ter mais que seguir um alvo por um dia inteiro. Solos poderia simplesmente entrar e procurar evidências assim que a situação estivesse limpa. Do lado de Lit, as coisas eram um pouco mais complicadas. Primeiro, ele teve que identificar o veneno da amostra que Solos trouxe de volta. Era um líquido incolor e inodoro. Ele espalhou uma pequena gota no dedo e outra na língua, sem engolir. Tinha um sabor doce e ácido ao mesmo tempo. Que porra é essa? Um veneno com sabor de pizza de abacaxi. Isso é nojento. Enquanto seu estômago revirava aquelas lembranças horríveis, as áreas onde ele espalhou o veneno ficaram dormentes. Depois de um tempo, eles ficaram vermelhos e inchados.
Como a respiração estava ficando mais difícil, Lith imediatamente neutralizou o veneno, antes de procurá-lo nos livros do conde que ele havia guardado na Soluspedia. Felizmente, neste mundo eles não deveriam ter venenos sintéticos fora das variedades mágicas. Não deve ser difícil encontrar o caminho certo. Acabou sendo um extrato de um tipo raro de fruta semelhante a amoras pretas que geralmente crescia em pântanos. As amoras, mais comumente conhecidas como bromberries, em seu estado natural simplesmente tinham um cheiro doce e um gosto repugnante, mas seu suco, se adequadamente destilado e condensado, era altamente tóxico. Seus sintomas de baixa dosagem combinavam com a história do conde, como os efeitos que Lita experimentara se encaixavam na descrição de sua forma concentrada. Nesse ponto, a questão final estava em encontrar uma maneira de obter uma confissão completa sem destruir a boa imagem que o Conde Lark tinha dele. Lith não perdeu o quão repugnado o Conde reagiu à menção de torturas. Lith não tinha interesse em artes, mas pela maneira como o Conde o pintara, ficou claro que, em sua mente, o jovem mágico era valente e justo, em vez de um intrigante a sangue frio com uma propensão a infligir dor. Isso é tão estúpido. Não só eu tenho que salvá-lo, mas também tenho que fazê-lo da maneira que ele gosta. Ter um homem bom como defensor é uma bênção e uma maldição. Eu preciso ser criativo. Tendo quase ficando sem opções, Lith precisava checar os livros que ele nunca pensou que poderiam ter alguma utilidade para ele, antes de ir ao conde e explicar a ele o único plano louco o suficiente para ter um fantasma de uma chance. Alguns dias depois, Lina Crestvik estava no fim de sua corda. A condessa estava cansada de seus fracassos e claramente lhe dissera para começar o trabalho ou começar a correr por sua vida. Que merda ingrata! Depois de tantos anos de serviço leal, sempre cobrindo suas desculpas, até se voluntariando para se livrar de seu marido, é assim que ela me paga. Agora entendo por que o idiota quer se livrar dela. Farei uma última tentativa antes de sair daqui. Estou cansada de ser pego entre uma pedra e um lugar duro, sempre me vigiando. Se mesmo isso falhar, vou fugir para o Império Gorgona. Eu deveria estar segura lá. Ela não tinha ideia do que poderia dar errado. Antes de ser demitido, Gemo havia dito a ela que o beijo desagradável era um veneno poderoso que até ele teria dificuldade em desintoxicar. Poderia o conde ter uma constituição desumana, apesar de ser tão magra? Durante o seu turno na cozinha, ela esperou que os pratos fossem deixados sem vigilância antes de adicionar 2 colheres de veneno no prato do conde. Era impossível perder, pois até os guardanapos tinham as iniciais bordadas. Essa dose seria suficiente para matar uma dúzia de homens, mas ela estava cansada de aumentar lentamente a quantidade, dia após dia, esperando que algo acontecesse. Algumas horas depois, ela finalmente conseguiu. Depois de tomar a sopa, o conde começou a ter dificuldade em respirar, a língua inchando como uma esponja. Tanto o chamado pirralho mágico como Pontos, que nas forças armadas havia sido médico de campo, não puderam ajudá-lo. O bastardo estava finalmente morto. Lina, assim como seus colegas de trabalho, começou a soluçar incontrolavelmente. Mas enquanto eles estavam de luto, ela chorava de alegria. Agora ela estava segura e, com a soma que havia concordado com a condessa, poderia finalmente transformar seu sonho ao longo da vida em realidade. Ela não precisava mais trabalhar para alguém, era sua vez de morar em uma casa bonita, cercada por criados. Claro, primeiro ela teve que esperar a conclusão da investigação. Jadon, o novo conde, impôs a lei marcial, proibindo qualquer um de sair de casa sem sua permissão. Lina não tinha nada a temer, pensou. Assim que apimentou o prato do falecido conde, jogou fora o veneno restante e lavou cuidadosamente o frasco, antes de colocá-lo de volta na despensa da cozinha. Durante o resto do dia, todos os quartos foram penteados e todos os funcionários tiveram que passar por um longo interrogatório. Quando eles finalmente a deixaram andar, ela estava exausta, todo o estresse e emoções a cobraram muito. Além disso, ela estava começando a perceber que havia matado um homem, e um homem bom também.
Ela tentou acalmar sua consciência culpada pensando em sua riqueza e felicidade futuras, mas acabou pensando duas vezes em tudo o que fazia até agora. E se essa merda quebrar sua palavra? Afinal, não posso expor seu crime. Pior ainda, e se minha recompensa for uma faca nas costas ou uma bebida envenenada? Ela não precisa de mim mais, eu sou apenas uma ponta solta. Bons deuses, o que eu fiz? Eu realmente matei um bufão inofensivo, apenas por uma pilha de ouro? As palavras pilha e ouro ainda tinham um efeito calmante sobre ela, então ela decidiu ir para a cama e deixar toda essa história para trás. O que está feito, está feito. Todo o remorso do mundo não pode trazer de volta o conde. Que os deuses descanse sua alma. O problema era que suas colegas de quarto não paravam de falar sobre o que aconteceu. Era a primeira vez em anos que ocorria um assassinato dentro dessas paredes. Depois de alguns gritos e brigas, ela conseguiu convencê-los a fechar as cortinas e desligar a lâmpada de óleo. Lina tinha acabado de fechar os olhos quando a maçaneta da porta começou a virar barulho de anúncios. Alguém estava tentando entrar. Assim que a luz voltou a acender, o barulho parou. O que é que foi isso? Deve ser outra brincadeira estúpida de Sika. E como ela poderia fazer isso se todos os nossos quartos estivessem fechados do lado de fora? Lei marcial, lembra? Lina apontou. Quando eles ainda estavam tentando encontrar uma explicação, de repente a sala ficou tão fria que eles puderam ver suas respirações condensando, a janela do quarto ficou toda embaçada. Uma de suas colegas de quarto ficou realmente assustada, batendo na porta e pedindo ajuda, mas ninguém respondeu. Tudo que podiam fazer era vestir as roupas mais pesadas e se cobrir com os cobertores. Então, a lâmpada de óleo se apagou. Por mais que tentassem, era impossível acendê-lo novamente. O pânico começou a acontecer quando a maçaneta sacudiu novamente, ainda mais forte do que antes, enquanto suas camas tremiam como durante um terremoto. É como nas histórias antigas que minha avó costumava me contar quando eu era pequena. Gritou uma das criadas. Um espírito vingativo está tentando entrar. Cresça. Não existem fantasmas. Lina era uma mulher de ação, ela nunca acreditou em contos populares. Ela levantou a mesa de cabeceira, para usá-la para quebrar a janela que se recusava a abrir quando o viu. O falecido conde Trequiular estava à sua frente, apesar de o quarto estar no primeiro andar. Toda a sua figura era branca pálida, brilhando sob uma luz fraca como um vagalume. Seus olhos estavam todos brancos, sem pupilas, derramando lágrimas de sangue. Pequenas chamas azuis estavam saindo de seus cabelos brancos como a neve, dançando ao seu redor enquanto emitiam gritos de dor. Os olhos deles estavam trancados, Lina não conseguia desviar o olhar, todo o corpo congelado, a mesa de cabeceira ainda levantada. Como você pôde fazer isto comigo? A voz do conde parecia distorcida e distante, quase um sussurro, mas eles podiam ouvi-la claramente como um grito. Gritando de terror, as três mulheres correram para a porta, tentando abri-la e pedindo ajuda. Quando olharam para trás, o conde já estava flutuando lá dentro, apesar da janela ainda estar trancada. Quando ele estendeu a mão, eles sentiram uma sacudida percorrendo suas espinhas, caindo em um esquecimento frio. Capítulo 42 – Não há descanso para os ímpios. Quando Lina acordou, ela descobriu que não estava mais em seu quarto. A lua estava coberta de nuvens e, com apenas a fraca luz das estrelas, ela não conseguia descobrir sua nova localização. Lina só sabia que estava agora em campo aberto. A brisa fria e a sensação áspera da terra sob suas mãos não deixaram espaço para dúvidas. Quando seus olhos começaram a se ajustar à penumbra, ela notou algumas formas humanoides caídas no chão, a apenas alguns metros de distância. Feliz por não estar sozinha, ela rastejou lentamente em direção a eles, enquanto tentava se lembrar do que acabara de acontecer. Lina estava prestes a sacudir seus companheiros de quarto, quando a lua brilhou através das nuvens em movimento, revelando que eram esqueletos. Lina começou a gritar e, quando reconheceu as camisolas que estavam usando como aquelas que vira inúmeras vezes nas amigas, ela se transformou em um grito agudo. Ao seu redor, várias figuras começaram a se mover e gemer.
Ela tentou fugir, mas tropeçou em algo macio e mole, caindo no chão. Quando ela abriu os olhos novamente, estava olhando para uma lápide onde estava gravada: aqui jaz Croblan Lark, amado pai e marido. De repente, Lina percebeu que era aquele lugar, porque parecia tão familiar. Esse era o cemitério da família de Lark, todos os antepassados do Conde Lark em seu descanso eterno. Naquele momento, ela se lembrou de tudo: o envenenamento, a maçaneta torcida, o fantasma. Ela queria acreditar que tudo era um pesadelo, mas seu pé ainda doía depois da queda. Lina estava prestes a perder a cabeça, quando o luar revelou que as figuras em movimento não estavam mortas-vivas, mas outros membros da equipe que ela conhecia muito bem. Na verdade, 2 deles eram seus cúmplices: Zamon, o segundo mordomo mais velho depois de Poutos, cuja lealdade estava apenas com a Condessa, e Bizia, uma jovem empregada plantada há alguns anos para vigiar os aposentos particulares do Conde. Os 3 foram encarregados pela Condessa de garantir seu retorno ao poder, eliminando todos os obstáculos possíveis. Foi apenas graças à ajuda de Zamon e Bizia que ela conseguiu passar despercebida ao alimento na comida, mesmo quando não deveria estar na cozinha. Confiando na autoridade de Zamon ou no charme de flerte de Bizia, ela conseguiu concluir todas as tarefas que lhe foram atribuídas depois que a Condessa forçou a partida. Havia também mais 2 funcionários com eles: Refia, um jovem manobrista com quem ela costumava trabalhar, e Oumund, um dos muitos mordomos da casa. Lina, é você? Bizia parecia confusa, balançando a cabeça, tentando recuperar o foco. Esse seu grito quase fez minha cabeça explodir. Onde estamos, em nome dos deuses? Por que não estou no meu quarto? Lembro-me claramente. A voz de Zamon foi cortada, o sangue escorrendo de seu rosto quando ele se lembrou dos últimos eventos. A conta! Ele exclamou. Com essas palavras, todos os 5 congelaram no lugar, varridos pelo terror causado pelo encontro não natural. O Conde está de volta. Refia disse com uma voz embargada. E os deuses sabem o porquê, mas ele acredita que eu sou responsável por sua morte. Logo todos começaram a olhar em volta, encontrando os cadáveres de seus companheiros de quarto. Suas roupas estavam ilesas, enquanto seus corpos pareciam envelhecer séculos. Rorik, por que isso aconteceu com você? Oumund sente-se de joelhos, perto dos restos de seu amigo mais velho, chorando desesperadamente. Cale a boca, seu tolo. Zamon forçou a boca a fechar com a mão. Caso você não tenha notado que estamos em um cemitério, é melhor não acordar. O que pode mentir eternamente? Zamon não se atreveu a emitir mais do que um sussurro. Ele era muito supersticioso. Normalmente Lina zombava dele por sua covardia, mas naquela noite era diferente. Ela podia sentir suas tripas se contorcendo e se transformando em medo, seu corpo implorando para que ela fugisse. De repente, o chão tremeu e um fogo violento irrompeu de uma cova aberta. Túmulo de Trequiular do Conde. Como você pôde fazer isto comigo? O espírito do Conde emergiu lentamente das chamas. Prepare-se para ser julgado por meus ancestrais dos túmulos próximos ao Conde. 3 esqueletos surgiram, desenterrando-se até a cintura. Assassinos! Lamentou a voz de um velho. Traidores! Gritou a voz de uma mulher. Vermim! Disse a voz de um homem. Os 3 esqueletos estavam lutando para se libertar do abraço da terra, enquanto anunciavam seu veredicto. A sujeira, as roupas esfarrapadas que eles usavam ficavam rasgando. O dado está lançado. O espírito do Conde disse com uma voz profunda sobrenatural. Confesse. Ele estava apontando o dedo para Refia, que de repente se sentiu empurrado no chão por uma força invisível. Eu sou inocente. Eu juro. Ela disse, soluçando incontrolavelmente. Os 3 esqueletos começaram a lamentar como em uma cacofonia de vozes indistinguíveis. Suas órbitas vazias emitiam um brilho vermelho, como uma vela acesa por dentro e, como o Conde, lágrimas de sangue começaram a fluir infinitamente ao longo de suas maçãs do rosto. Mentirosa! O Conde gritou e Refia foi arrastado pela força invisível em direção à cova aberta do Conde, cujas chamas começaram a subir e rugir alto.
Os outros tentaram segurá-lo pelos braços, mas a força do espírito era muito forte. Quando Refia foi jogado no poço de fogo, ela emitiu um grito desumano, enquanto as chamas mudaram de vermelho brilhante para um roxo sinistro. Ele me servirá no mundo subterrâneo, para expiar seus pecados, disse o espírito do conde. Confesse. Desta vez, ele estava apontando para Olmund, que prontamente obedeceu. Confesso. Confesso. Fui eu roubando os ferrolhos, explorando meu dever de inventário. É por isso que nunca houve o suficiente como você espia. Disse o espírito, seus olhos reduzidos a duas fendas flamejantes. Sinto muito. Eu juro. Palavras não são suficientes. Os cadáveres no chão surgiram, suas órbitas repletas de luz vermelha. Eles ergueram Olmund com as mãos esqueléticas sobre a cabeça e o jogaram na cova. Rorik, por quê? Foi seu último grito antes de desaparecer nas chamas. Antes que o fantasma pudesse julgar, Lina se ajoelhou profundamente, de cabeça no chão, pedindo perdão. Eu confesso. Fui eu envenenando você, e esses dois são meus cúmplices. Ela disse apontando para os dois sobreviventes. Zamon e Bizia tentaram dar um passo atrás, mas os esqueletos haviam retornado, cercando-os novamente. Por sua causa, meus filhos estão sozinhos neste mundo. O fantasma chorou de dor. É apenas uma questão de tempo antes que eles se juntem a mim na morte. Como você espia? Sinto muito. Fui estúpida, não tenho provas. Joguei fora o veneno e queimei todas as cartas de sua senhoria, então o se queime. Lina foi então arrastada por seus companheiros de quarto mortos na cova, apenas as chamas acabaram com seus gritos. Zamon e Bizia também se ajoelharam, indo direto ao ponto. Eu posso salvar seus filhos. Gritou a jovem empregada. Eu não sou idiota, nunca confiei nessa merda, tanto quanto posso jogá-la. Guardei todas as suas cartas, suas ordens, no caso de ela ter quebrado sua palavra. Mantenho todas debaixo de uma tábua solta na despensa da cozinha. Como eu fiz? Além disso, eu sei onde ela mantém escondida toda a sua correspondência pessoal. O velho mordomo se apressou a acrescentar, temendo se tornar inútil para o seu sequestrador. Ela ordenou o veneno meses atrás. E tem muito mais. Está tudo em um compartimento secreto bem embaixo da cama. Eu juro, isso é tudo que eu sei. Por favor, tenha piedade desse velho tolo. Magnífico! Disse o conde com seu habitual tom alegre e entusiasmado, batendo palmas de prazer. De repente, ele não parecia de outro mundo. Os esqueletos caíram como bonecos cujas cordas foram cortadas, o fogo se apagou e o conde desceu ao chão com um baque alto o suficiente para ser ouvido. Isso foi tudo. Zamon não podia acreditar em seus olhos. Uma farsa. Poutos completou a frase para ele. Sim, velha doninha. Eu sabia que você sempre fazia mal. Os servos traidores conseguiram dar um rosto à voz do velho esqueleto. Já bom, Keila, seja um querido e vá recuperar as evidências. Nesse momento, não posso confiar em mais ninguém. Os herdeiros do conde vieram logo depois de Poutos, assentindo, antes de voltarem para casa. Sabendo que estava condenado, Zamon ainda encontrava forças para vigiar a cova aberta, descobrindo que todos ainda estavam vivos, apenas amarrados e amordaçados por tentáculos da terra. Pensando no que aconteceria com ele e sua família, o velho mordomo ficou cheio de arrependimento. Os longos anos de serviço leal, as economias de uma vida, todos esses planos cuidadosos para sua aposentadoria, se despedaçaram com suas esperanças de um amanhã melhor para seus filhos. Lid suspirou de alívio, ele poderia finalmente sair ao ar livre. Se pudesse, ele lhe daria um tapinha nas costas. Os resultados haviam excedido em muito suas expectativas. Como Solos não conseguia encontrar nada nos quartos restantes, Lita fez seguir Lina dia e noite, anotando todos aqueles com quem ela estava mais em contato, para reuni-los juntos para o ato final. Que, a propósito, tinha sido um incômodo para organizar. Para evitar estragar sua cobertura, Lid só podia recorrer à magia de tarefas e feitiços até o nível 3, como o feitiço flutuante que ele aplicara ao conde. Ele havia explicado tudo em detalhes ao conde, para evitar que se assustasse ou se surpreendesse com os efeitos especiais que tinha em mente.
Lit, é claro, disse que moveria os esqueletos com magia do ar, enquanto ele estava realmente usando magia espiritual. O truque das lágrimas de sangue foi fácil. O sangue de galinha que ele impediu de coagular com a magia da luz, enquanto usava a magia da água para fazê-lo descer pelas maçãs do rosto, passar atrás da orelha e pelos cabelos para obter um efeito de fluxo interminável. Os passos simples eram fáceis, mas manter todos aqueles feitiços ativos ao mesmo tempo, manipular chamas, sangue, esqueletos, fora bastante cansativo, mesmo com a ajuda de Solos. Ela cuidara de metade do palco, mas a mana que ela usava era de Lit. Eles eram como dois mergulhadores com um único tanque de oxigênio. O conde também ficou muito feliz com o resultado. Eu sempre soube que a magia é incrível. Voar foi uma experiência memorável. Sem mencionar o rosto deles. O conde Lark ria como uma criança depois de uma brincadeira bem-sucedida. Você deveria ter visto os rostos deles. Inestimável. Eu nunca me diverti tanto na minha vida. Ele deu um tapinha no ombro de Lit, cobrindo-o de pó branco. Quem imaginara que velhas histórias de fantasmas dos meus livros poderiam ser tão eficazes? Com um pouco de sintonia aqui e ali, é claro. Por ser um sapateiro com dois sapatos, o conde é um trapaceiro, Lit pensou. Apesar de ser tão avesso à tortura, ele não teve escrúpulos em assustar tantas pessoas. Acho que ele nunca ouviu falar sobre tortura psicológica. Assim que puseram as mãos nas provas incriminatórias, o conde Lark imediatamente usou seu amuleto de comunicação para entrar em contato com o Departamento de Direito e Ordem do Rei para enviá-los. O recepcionista garantiu que eles colocariam a papelada no topo da lista e que enviariam investigadores reais para esclarecer o caso. Traduzido da linguagem burocrática, significava que o caso do conde levaria dias, em vez de semanas. Lit não se arriscaria, não depois de mostrar tanto talento, e pediu que o conde fizesse com que toda a família viesse à propriedade no dia seguinte. Ele também lhes enviou algumas roupas que havia preparado com antecedência. Nesse palácio, o garoto mais baixo e estável estava mais bem vestido que eles, mesmo que usassem seus melhores ternos. Quando chegaram, de um jeito ou de outro, todos os funcionários foram reunidos para ver em primeira mão a misteriosa mulher que gerou o suposto quinto filho do conde. Eles expressaram muita admiração pela beleza de sua mãe e irmãs, e a terra as recebeu muitas atenções. Quando Lit enviou Solos para verificar se o boato finalmente desapareceu, ela respondeu como uma risada interminável e uma história inacreditável. Segundo seu relatório, a família agora estava dividida em duas facções. O primeiro, que ela apelidou de Teamlit, foi liderado por Poutos, que se recusou a se afastar de sua teoria inicial. Quem pensaria que uma cabeça de vento como o conde também poderia ser tão intrigante? Não apenas ele conseguiu uma amante tão bonita e jovem, ele também teve a inteligência de escolher uma mulher cujo marido se assemelha tanto a ele que ele nunca suspeite que o filho não é dele. Aquela bruxa da condessa não pode segurar uma vela com uma mulher tão linda. O segundo, Teamras, foi liderado por Ilha. Ela era chefe da equipe da cozinha, o primeiro chefe também o rival mais antigo da Poutos em termos de autoridade e habilidades de fofocas. Você ficou senil ou o quê? O conde é muito nobre e cavalheiresco para trapacear, mesmo com uma bruxa tão traiçoeira. Claramente, ele teve um caso antes do casamento deles, e Sir Haas é o filho desse amor. Isso significa que não apenas ele é o quinto filho do verdadeiro conde, mas também que o jovem mago e suas lindas irmãs são todos seus sobrinhos secretos. É por isso que ele se importa tanto com o garoto, e porque os trouxe todos aqui agora que a condessa está morta para acabar com toda a linhagem. Que nobre da parte dele. Ele provavelmente os protegeu das sombras todos esses anos, para mantê-los a salvo do ciúme e da ira de sua esposa. Lit não sabia se ria ou chorava. Como diabos chegamos a isso? Desculpe, Solos encolheu os ombros. Parece que a equipe do Conde Teobi de fazer tudo relacionado a nobres parecer sórdido. Pensar mal de algo faz com que até coincidências pareçam interessantes, você não acha? Lit balançou a cabeça em desespero. Pobre mãe.
Ela é apenas um triângulo amoroso proibido de se tornar o personagem principal de um daqueles filmes de garotas que me fizeram passar tanta raiva há alguns anos atrás na Terra. Continua no próximo vídeo.